Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra a memória de São Gregório Magno, São Gregório Grande, Papa. Ele, na igreja latina, é um dos 4 doutores da igreja, juntamente com Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Jerônimo. Pois bem, São Gregório, ele é um papa de divisão de época. Nós poderíamos dizer assim que antes dele nós temos a Idade Antiga, a partir dele nós temos o início da Idade Média. Um grande reformador da igreja, um grande pastor, um grande santo. E quem foi esse grande santo cuja memória hoje estamos celebrando? Gregório nasceu por volta do ano 540, século VI, e de uma família rica, de uma família senatorial, de uma família muito influente em Roma. Quando seu pai morreu, ele, que já tinha exercido inclusive o cargo de prefeito de Roma, quando seu pai morreu e ele recebeu uma das maiores fortunas de Roma, ele quis viver aquilo que Jesus Cristo disse ao jovem rico: se queres ser perfeito, vende os teus bens, dá aos pobres e depois me segue. E foi exatamente isso o que ele fez. Meus irmãos, quando esses exemplos dos santos nos mostram esta súplica que nós estamos fazendo durante toda a quaresma de São Miguel, e que cada um vai aplicar na sua vida de maneiras diferentes. Não é que todo mundo aqui vai sair vendendo tudo o que tem, mas este princípio deve ser iluminador na vida de todos nós. A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Esta sabedoria que nos faz buscar com afinco e com determinação as coisas do alto. Esta sabedoria que faz com que, embora tenhamos os pés no chão, o coração e os olhos voltados para o alto, e que vai se manifestar em exemplos, em atitudes de santidade diversas, em atitudes diversas na vida de cada um. No caso, na vida de São Gregório, ele se sentiu chamado a fazer exatamente isso, e fez. Pegou os bens, vendeu todos os bens. Com os bens ele construiu 7 mosteiros beneditinos para evangelizar a Itália. Seriam como que 7 faróis na Itália imagine, nós estamos aqui no período das invasões bárbaras. Então o cristianismo estava fragilizado. Então ele constrói 7 mosteiros para que as pessoas não percam a fé, para que o cristianismo continue sendo difundido na Itália. A sua imensa casa, nós usando os termos de hoje em dia, a sua mansão no centro de Roma, ele a transformou em um convento, deu grande parte dos seus bens aos pobres e entrou em um mosteiro. Queria ser monge. Ele agora iria buscar com afinco aquilo que ele desejava. Ele agora iria se dedicar mais do que nunca a Deus e a sua santíssima palavra. São Gregório tem vários escritos espirituais a respeito da vida espiritual a partir da palavra de Deus. Vários escritos. E é um dos grandes comentadores da Sagrada Escritura. É tanto que quem começa a fazer a prática da Lectio Divina, da leitura divina da palavra de Deus, se procurar algum livro a respeito de Lectio Divina, vai irremediavelmente se encontrar com alguma
expressão, com algum ensinamento de São Gregório. Imagine, trouxe aqui apenas ele falando isso aqui. Assim, eu estou falando ainda aqui do início, da entrada dele no mosteiro, na vida contemplativa, mas é um escrito bem posterior. E ele dizendo, ele já como Papa, dizendo ao povo, abre aspas, vós que tendes o costume de participar dos divinos mistérios, ele está falando a respeito daqueles que participam da Santa Missa. Ele pregando, vós que tendes o costume de participar dos divinos mistérios, sabeis que é necessário conservar com sumo cuidado o respeito com o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo que recebeis. Então, aqueles que recebem o corpo de Cristo devem recebê-lo com todo cuidado, a fim de que, para não se perder nenhuma partícula, porque Jesus está presente inteiro na menor partícula. Então, devemos recebê-lo com todo cuidado, a fim de que nada do que tenha sido consagrado caia por terra. Aí ele faz a pergunta agora. Pensais, pois, que seja um delito menor tratar com negligência a palavra de Deus, que é o seu corpo? Então você que recebe o corpo de Cristo deve recebê-lo com todo cuidado, para que não se perca nenhuma partícula. E você acha que é um delito menor você ouvir a palavra de Deus de uma maneira desatenta, de modo que você perca também uma parte? Então esta atenção na escuta da palavra de Deus, esta atenção na leitura orante da palavra de Deus, não uma leitura desatenta. Eu tenho o propósito, agora o mês de setembro, né? Tradicionalmente, pastoralmente, popularmente conhecido como o mês da Bíblia. Aí você diz assim, no mês de setembro eu vou ler um evangelho, então eu vou ler mais ou menos um capítulo por dia, e aí chega no final do dia, você faz aquela leitura bem rápida, porque para você cumprir a sua meta de ler o evangelho no mês de setembro. Então esse descuido com a leitura, com a palavra de Deus, o descaso. Imagine, se eu aqui perguntasse, não vou perguntar não, quem sabe ler, né? Se eu perguntasse, não estou perguntando, não levante a mão, quem sabe ler? Aí muitos aqui levantassem a mão, muito bem. E dos que sabem ler, quem lê a palavra de Deus, quem reza a palavra de Deus todos os dias em casa? Quer dizer, a falta de zelo pela palavra de Deus. Quem tem a Bíblia em casa? Muitos levantariam a mão. E quem reza a Bíblia? Fica lá de enfeite. Então este cuidado, este zelo com a palavra de Deus. Pois bem, mas voltemos lá para São Gregório. Então ele entra no mosteiro e vai viver a vida de oração, de silêncio, de intimidade com Deus. É a sua alegria. Ele se sente chamado àquilo, mas num dado momento da vida, o Papa o chama para uma missão, que ele vai em nome do Papa, e depois, resumindo a história, ele, quase que às lágrimas também, é escolhido para ser Papa, porque o Papa morre, ele foge, ele percebe que vão querer fazê-lo Papa agora, e ele foge, e o povo e o clero de Roma vai atrás dele, e quase que à força o ordena bispo de Roma, para que ele seja Papa. Existia uma expressão na época entre os santos, os monges mais vividos e mais espirituais, eles diziam aos seus discípulos: meus filhos, fujam das prostitutas e dos bispos.
Você diz, mas como, pelo amor de Deus, por que é que eles diziam isso? Fujam das prostitutas e dos bispos. Das prostitutas, está claro, né? Por que fugir? Porque que um monge deve fugir das prostitutas, do convívio com elas. E dos bispos? Porque eles vão ordenar vocês padres, eles vão ordenar vocês bispos, e vocês vão perder a vida de oração. Por quê? Porque a vida pastoral vai requisitar tanto de você, vai exigir tanto de você, que você perderá o fruto excelente da espiritualidade, que é o silêncio, a oração e o escondimento. Vocês lembram quando nós celebrávamos aqui no dia 28, dia de Santo Agostinho, e eu pregava que Santo Agostinho se lamentava de ter perdido este dom maravilhoso? Claro, depois ele mais do que nunca disse, Senhor, a minha vida é tua, se o Senhor me chama a isso, seja feita a tua vontade. Mas ele por ele mesmo queria ser monge, ele queria se dedicar à vida de silêncio e oração, e Agostinho literalmente chorava e disse, aquelas lágrimas que vocês me viam derramar, não era de alegria, era de tristeza, porque eu estava deixando a vida monacal, a vida de escondimento, a vida de silêncio e de oração mais profundas, para me deter com as várias coisas que me dilaceram o espírito e que são necessárias na vida pastoral. E eu citava algumas no dia de Santo Agostinho, e cito hoje outras no dia de São Gregório Magno, que ele diz a mesma coisa. Ele fala, sou obrigado a decidir, ora questões das igrejas, ora dos mosteiros, coisas práticas. Sou obrigado a fazer uma coisa e outra. Com frequência, ponderar a vida e as ações dos outros, me meter nas confusões dos outros. Chamem o bispo. Às vezes, devo auxiliar em negócios. Às vezes, tenho que me envolver com as questões dos bárbaros que estavam invadindo os cristãos, as áreas cristãs. Por vezes, devo me encarregar da administração, quer dizer, da contabilidade, e isso me dispersa. Imagine, meus santos, estamos falando aqui de um monge, de alguém que sente o amor e a inclinação para a vida espiritual. E aí você pergunta, mas padre, mas por que foi então que Deus o chamou para ser papa? Talvez exatamente para isso, para que ele tivesse o que sacrificar. Embora ele se sentisse inclinado à vida monacal, à vida escondida, Deus o chamava a renunciar isso, sem com isso renunciar à vida de oração, porque ele vai falar, tendo que em tudo isso buscar o meu encontro com Deus, porque se ele não tivesse profunda amizade com o Senhor, o que é que ele iria pregar? Se ele não tivesse profunda amizade com nosso Senhor, que fecundidade espiritual ele teria? Se ele não se recolhesse constantemente no coração de Jesus, é uma expressão que ele usa, desço ao coração de Deus por meio da palavra de Deus. Então ele dizia que todos os dias ele se escondia no coração de Deus por meio da reflexão da palavra, para que ele pudesse ter uma palavra viva e eficaz para edificar o povo. Meus santos, isso que nós ouvimos na vida de São Gregório Magno, isso se aplica à vida de todos nós. Se quisermos ser fecundos onde estamos, precisamos primeiramente estar no coração de Deus. Isto é, precisamos primeiramente ter vida de oração. Então, o padre quer ser fecundo, precisa ter vida de oração. O religioso quer ser fecundo, precisa ter vida de oração. O pai, a mãe querem ser fecundos como marido, como esposa, e como pais em casa, na vida dos seus filhos, precisam ter vida de oração. O catequista quer ser fecundo na vida dos seus catequizandos e ganhá-los para Deus, precisa ter vida de oração.
O ministro extraordinário da comunhão quer ser fecundo no cuidado daquelas pessoas que eles têm e que levam a Eucaristia, precisam ter vida de oração. Quer dizer, em qualquer situação, eu lá no meu trabalho, eu quero ser luz de Deus, precisa ter vida de oração. Senão, meu santo, você vai ser apenas mais um pagão, mais um cristão apenas de nome, mas não de fato. Mas padre, mas é tão difícil no mundo ser de Deus. É fácil ser de Deus aqui na igreja, piedosinho, rezando de joelhos. Mas é tão difícil, padre, lá fora, seja na minha casa, onde ninguém é muito católico assim, seja no meu trabalho, onde pior ainda, seja na escola, onde ser cristão é motivo de brincadeira, é algo jocoso, de desprezo. É verdade. Então, mais do que nunca, você precisa de oração. São Gregório, ele vai dizer isso. Estando assim dispersa e dilacerada a mente em tantas coisas que ele precisava fazer durante o dia, estando a minha mente tão dispersa e dilacerada, quando, meu Deus, ela voltará a se recolher como se recolhia outrora? Quando terei a alegria de novamente a minha alma se recolher em Ti? Por obrigação do cargo, está falando dele, por obrigação do cargo, muitas vezes tenho de me encontrar com seculares. Por isso, sempre relaxo com a guarda da língua. São Gregório Magno falando, como ele tinha que se encontrar com as pessoas, ele acabava falando demais, ou às vezes, falando o que não devia. Estamos falando aqui, meus santos, de um homem virtuoso, tá? Então não é que ele falava nada de indecoroso, mas que era tão difícil dominar a língua neste contexto de, digamos assim, de vida fora da igreja, de vida, entendamos aqui, mundana. Então ele continua: pois se constantemente me mantenho sob o rigor da censura, pois se eu fico ali firme e seguro na censura de mim mesmo, sei que serei evitado pelos fracos e nunca atrairei a ninguém. Isto é, vou me tornar chato, antipático e não atrairei ninguém. Então, no desejo de ser mais simpático, eu acabo às vezes... Então, perceberam que o quanto este contato contínuo com Deus é necessário, porque eu preciso, de alguma maneira, ser simpático para atrair as pessoas. Imagine você lá no trabalho, uma pessoa sisuda, séria, silenciosa 100%. Não dá. Você tem que ser mais agradável, você tem que sorrir, você tem que conversar, você tem que tentar ganhar as pessoas para Deus. Mas padre, às vezes, com isso eu vou abrir brechas e posso falar demais, e posso rir com o que não devo. Então por isso que você precisa ter essa amizade com Deus, para saber o que falar e o que calar. Continua o santo falando: por esta razão, muitas vezes tenho de ouvi-los pacientemente em questões ociosas. Tenho que ficar ouvindo coisas que são tão bobas, conversas que não tem nada de espirituais, mas eu preciso estar ali presente, para na primeira oportunidade, ganhar o coração deles. Não dá, às vezes, para sempre, em todas as ocasiões, ter conversas espirituais. Vocês sabem disso daí, vocês visitam os seus familiares. Vocês vão lá visitar aquele familiar que não é muito de igreja, e as conversas que saem são conversas tão bobas que a vontade que dá é de nunca ir visitá-los. Mas não, a caridade deve fazer. Não, eu vou visitar, eu vou ouvir um pouquinho daquelas conversas sem graça, com a altura do voo de uma galinha, mas na primeira oportunidade, por caridade,
falar um pouco de Deus, às vezes não tanto quanto gostaria, mas deixo uma sementinha da palavra de Deus ali, e pouco a pouco vou ganhando o coração deles. Então, essa caridade aqui, desse santo homem, dizendo ali que tinha que suportar umas conversas tão ociosas e tão pouco espirituais, mas sendo eu mesmo, aqui vem o perigo, sendo eu mesmo fraco, arrastado aos poucos pelas palavras vãs, começo a dizer sem dificuldade aquilo que a princípio tinha ouvido com má vontade. E ali, onde me aborrecia cair, agrada-me permanecer. Isto é, qual é o perigo? É de você, também naquelas conversas bobas, sem muita espiritualidade, se você não estiver vigilante, pouco a pouco você começa a gostar daquele tipo de conversa, daquele tipo de assunto, e aí você se vê comentando até os capítulos da novela que você não assistiu, mas começa a ter curiosidade em assistir. Por isso que precisa ter vigilância, porque o nosso coração, meus santos, é sempre um campo de batalha. Nós não somos uma ilha que não possamos ser influenciados. Então essa luta, por um lado, a caridade, que me leva a ir ao encontro daqueles que não conhecem ainda a Cristo, para ganhá-los para Cristo. Por outro lado, sempre o cuidado de reservar o meu coração. Por quê? Porque a mundanidade presente lá fora pode também tocar o meu coração e atraí-lo para aquelas realidades. Meus santos, teríamos tantas coisas a falar a respeito de São Gregório Magno, este santo homem, este homem contemplativo, mas um profundo pastor. Mas uma só coisa é a mais importante em todas elas: o exemplo que ele nos dá pelo seu amor à oração. Se tivermos oração, meus santos, ao invés de nós nos contaminarmos pelo mundo, nós iremos cristianizar o mundo. Ao invés de nós sermos arrastados por aqueles que não são, digamos, da igreja, nós iremos arrastar as pessoas, os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos amigos, à igreja. Ao invés de sermos tocados pelas trevas, nós iremos expulsar as trevas, porque as trevas fogem da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Mas tudo isso, se tivermos intimidade, amizade com Deus, vida de oração. Que o exemplo de São Gregório Magno seja iluminador para nós e que peçamos a intercessão dele, para que assim como ele, nós também amemos a Deus e o busquemos na vida de oração, de um modo todo particular, na busca de Deus, na sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.